Pessoal, o Enem tá chegando e você sabe que todo ponto na prova é essencial, certo? Nesta aula eu vou apresentar 3 questões de geometria plana para mostrar como o Enem gosta de cobrar esse conteúdo na prova de matemática. E ao longo das resoluções eu vou revendo os tópicos principais da matéria que servem àquela questão. Beleza, essa é a nossa primeira questão da aula, que diz o seguinte: no trapézio isósceles mostrado na figura a seguir, M é o ponto médio do segmento BC, e os pontos P e Q são obtidos dividindo o segmento AD em 3 partes iguais. Pelos pontos BM, CP e Q, são traçados segmentos de reta determinando 5 triângulos internos ao trapézio, conforme a figura. A razão entre BC e AD, que determina áreas iguais para os 5 triângulos mostrados na figura, é... Bom, o que nós temos aqui então? Nós temos um segmento BC, que é a base menor do trapézio, e esse segmento é dividido em 2 partes iguais. Vamos dizer aqui x e x, tá bom? Por isso que eu vou escrever, ó, BC é igual a 2x. Além disso, a base maior, que é o AD, é dividida em 3 partes iguais, que eu vou chamar de y. Então aqui y, y, y. De que fórmula eu preciso me lembrar aqui para resolver o problema? Eu preciso me lembrar da área do triângulo. A área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Então, lembrando aqui, ó, um triângulo qualquer, você vai ter uma altura aqui, 90 graus, e aqui você tem a base, tá? Então, a área é base vezes a altura dividido por 2. E agora vem a sacada, vamos falar assim. Se eu quiser traçar segmentos de reta que tenham 90 graus com as 2 bases, você concorda que esses segmentos são as alturas dos triângulos? Certo? Como a gente está num trapézio, esses segmentos eles têm que ter o mesmo comprimento. E ó, vale também para o triângulo voltado para baixo. Aqui tem 90 e aqui tem 90. Então, todos esses segmentos, aqui também, né? Todos esses segmentos são de mesmo comprimento. E eles têm 90 graus com as 2 bases. E eles são as alturas dos triângulos. Então, a gente tem alguma coisa que é comum aos 2 tipos de triângulo. Tanto o triângulo voltado para cima, quanto o triângulo voltado para baixo. Portanto, se a gente quer que as áreas todas sejam iguais, eu vou fazer o seguinte, ó, a área do triângulo voltado para cima, a gente sabe que é y, que é a base, vezes a altura dividido por 2. E isso aqui tem que ser igual à área do triângulo voltado para baixo, que é a mesma coisa que base x vezes a altura sobre 2. Então, a gente vai ter a seguinte equaçãozinha, né? YH sobre 2 é igual a XH sobre 2. E aí você cancela o 2, o H e o H, e você descobre que Y e X têm a mesma medida. Agora veja, eu esqueci de colocar aqui, né? O AD tem 3Y. E ele está perguntando qual é a razão entre BC e AD. Se eu pegar BC sobre AD, eu vou ter exatamente o quê? 2x sobre 3y. Só que y e x são iguais, então ó, eu posso cancelar. E aí eu fico com 2/3. E a resposta está na alternativa B da questão. Bom, a nossa próxima questão diz o seguinte: uma pista circular delimitada por 2 circunferências concêntricas foi construída. Na circunferência interna dessa pista, de raio 0,3 km, serão colocados aparelhos de ginástica localizados nos pontos P, Q e R, conforme a figura. Continuando aqui. O segmento RP é um diâmetro dessa circunferência interna, e o ângulo PRQ tem medida igual a π sobre 5 radianos. Para uma pessoa ir do ponto P ao ponto Q andando pela circunferência interna no sentido anti-horário, ela percorrerá uma distância em quilômetro igual a... Então, olha só, o que a pessoa vai fazer? A pessoa vai sair daqui e vai percorrer este trajeto, tá bom? O que eu sei até agora? Eu sei que esse ângulo tem π sobre 5 radianos. Eu sei que aqui RP é um diâmetro. Isso aqui é um diâmetro da circunferência, segmento RP. E eu sei que o raio vale 0,3 km. Agora, eu preciso de mais informações. A primeira coisa da qual eu vou me lembrar aqui é a do ângulo inscrito numa circunferência. Imagine que aqui tenha o ângulo alfa. E aqui eu vou chamar de AB. Tá bom? Então, o que acontece? O meu alfa
vale a metade do AB. A gente vai notar que esse ângulo aqui, ó, ele é inscrito na circunferência, esse aqui de cima. E ele enxerga metade da circunferência, certo? Aqui é um diâmetro, então aqui, tudo que ele está enxergando aqui embaixo é metade da circunferência. Metade da circunferência, lembra, a circunferência tem 360 graus. Metade é 180. E metade de 180, quanto que é? 90. Então, o nosso ângulo aqui nada mais é do que um ângulo de 90 graus. Ou, se você preferir, π sobre 2 radianos, né? Já que a gente está trabalhando com radianos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer agora, depois de descobrir essa medida, é achar o valor θ deste ângulo, usando o teorema da soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, ó, eu vou deixar aqui no card que está aparecendo, aqui em cima do vídeo, o link para o nosso vídeo sobre essa teoria, beleza? Para você estudar um pouco melhor isso aí, com mais detalhes. Mas continuando, a gente sabe que somando os três ângulos tem que dar 180 graus ou π radianos, né? A mesma coisa. Então, π sobre 5 mais π sobre 2, que é o de 90 graus, mais θ, que é o que a gente não conhece ainda, tem que dar 180 graus, que é π. Então, a gente isola o θ e fica com π menos π sobre 5 menos π sobre 2. Bom, denominador comum aqui, 10. Então, vai ser 10π menos 2π menos 5π. Isso aqui diz pra gente que o θ é igual a 3π sobre 10 radianos. Beleza. Então, aqui a gente descobriu que nós temos 3π sobre 10 radianos. Agora eu vou pegar o mesmo desenho e fazer um novo traçado. Eu vou pegar, saindo daqui e chegando no centro da circunferência. Aqui a gente sabe que é o centro da circunferência. Como é o centro, isso aqui é raio, isso aqui também é raio, porque lembra que o RP é um diâmetro. Portanto, esse triângulo aqui, CPQ, é um triângulo isósceles. Lembra, aqui a gente descobriu que tem 3π sobre 10. Então, aqui também tem 3π sobre 10. E aqui a gente tem um ângulo alfa. Vou usar a mesma ideia da soma dos ângulos internos para descobrir qual que é o alfa. Alfa mais 2 vezes 3π sobre 10 é igual a π, que é o 180. Então, alfa vai ser π menos 6π sobre 10. Isso aqui dá exatamente 4π sobre 10, né? Fazendo MMC, aquelas coisas todas. Tá, e para que me serviu isso? Pelo seguinte, o que é o radiano? Imagina que aqui você tenha o ângulo alfa, saindo do centro da circunferência. Aqui você tem o comprimento L, da abertura desse setor circular, e aqui o R, que é o raio, aqui também. Se o alfa estiver em radianos, o alfa é igual a L sobre R. Então, facilita a nossa vida. Já está em radiano, se a gente sabe o raio, a gente consegue descobrir o L. E é exatamente isso que o problema está pedindo. Porque, ó, vou apagar aqui. Eu sei que esse cara aqui no meio é o alfa. Ele vale 4π sobre 10. E eu quero descobrir justamente o segmento que é enxergado por ele. E ele sai do centro da circunferência. Portanto, eu posso usar a ideia do radiano. Ou seja, 4π sobre 10 radianos, isso aqui tem que ser igual a L sobre o raio. O raio é de 0,3 km. Então, olha só o que vai acontecer. Eu vou passar o 0,3 multiplicando. Então, L vai ser 0,3 vezes 4π sobre 10. 3 vezes 4, 12. Então, vai ser 1,2 aqui. Dividido por 10, 0,12. Então, 0,12 π quilômetro. Tá? Esse é o comprimento que a pessoa percorre de P a Q. E a resposta está na alternativa D da questão. E vamos para a nossa última questão desta aula, que diz o seguinte, ó. Os alunos do curso de matemática de uma universidade desejam fazer uma placa de formatura, no formato de um triângulo equilátero, em que os seus nomes aparecerão dentro de uma região quadrada, inscrita na placa conforme a figura. Considerando que a área do quadrado em que aparecerão os nomes dos formandos mede 1 metro quadrado, qual é aproximadamente a medida em metro de cada lado do triângulo que representa a placa? E aí ele fala para você utilizar a aproximação de 1,7 para a raiz quadrada de 3. Muito bem, antes de eu resolver a questão, eu vou me lembrar de uma propriedade importante do triângulo equilátero. Lembre que o triângulo equilátero
tem 3 lados iguais, x, x e x. Aí eu tracei uma altura, AE, relativa ao lado BC. Faz 90 graus aqui. Como é um triângulo equilátero, o segmento BC foi dividido em 2 partes iguais. Então aqui, ó, x sobre 2 e aqui também x sobre 2, ok? Com isso, nós temos agora um triângulo retângulo AEC e ele tem os seguintes lados. A, que é um cateto, x sobre 2, que é outro cateto, e x, que é a hipotenusa. Então, A é o cateto, x sobre 2 cateto e x é a hipotenusa. Eu consigo agora relacionar os 3 caras usando o quê? O teorema de Pitágoras. Então, olha só, x ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a ao quadrado, que é um dos catetos, mais outro cateto, que é x sobre 2, tudo ao quadrado. Aí, você vai isolar o a ao quadrado. Então, você vai ficar com a ao quadrado é igual a x ao quadrado menos quanto? X ao quadrado sobre 4, né? Eu elevei ao quadrado todo mundo aqui da fração. Se você multiplicar aqui, ó, por 4 e dividir por 4, a fração fica intacta, né? Então, você vai ficar com 4 menos 1, 3. 3x ao quadrado sobre 4. Bom, para tirar o quadrado, eu vou ter raiz quadrada de x quadrado é x, raiz quadrada de 3 e raiz quadrada do 4, que é 2. Relacionei a altura do triângulo com o lado. Essa é a teoria de que você precisa se lembrar na hora da prova. Agora, voltando à questão. Aqui é dito que este quadrado tem 1 metro quadrado de área. Lembra que a área do quadrado é lado vezes lado. Então, se eu chamar esse lado aqui de y, não se esqueça que o lado é igual também aqui. Então, eu vou ter y ao quadrado igual a 1. Como a gente quer o y positivo, y é igual a 1. Ou seja, é um quadrado cujas medidas valem 1. Agora, a gente pode estabelecer uma relação de semelhança. Olha só, o triângulo grandão, o equilátero, ele tem a altura h e a altura divide o comprimento dele em 2 partes na base. Então, aqui é L sobre 2. Ó, vamos destacar a altura do triângulo equilátero e aqui metade da sua base, L sobre 2. Tá? L é o comprimento do triângulo equilátero. Se eu olhar para esse triangulinho aqui em cima, eu posso colocá-lo à direita aqui, ó. Essa altura que eu tracei faz parte da altura do triângulo equilátero grandão. Quanto que vale a base, ou metade da base desse triângulo aqui todo, que está em cima aqui? Vale 1 sobre 2, porque esse comprimento todo vale 1. Então, aqui, 1 sobre 2, certo? Beleza. Como a altura dele está dentro da altura do triângulo equilátero, como que a gente descobre o valorzinho para essa região aqui? Olha só. Se eu pegar essa parte aqui, eu sei que isso aqui vale 1, porque tem o mesmo comprimento, esse aqui é paralelo. Então, o que resta para cá? Resta h menos 1. Então, vamos escrever, ó, h menos 1. Beleza, agora eu posso fazer a semelhança. Então, a altura do triângulo grande está para a altura do pequeno, ou seja, a altura do grande h está para a do pequeno, que é h menos 1. Como a base do grande, que é L sobre 2, está para 1 sobre 2, que é a base do pequeno. Aí, ó, você vai cancelar esse aqui com esse aqui, vai ficar L. Isso facilita bastante a nossa vida. Beleza. Agora, você vai ter o seguinte, ó. Você vai ter L igual a H dividido por H menos 1. Guarda isso aqui por enquanto. Porque agora nós temos 2 equações e 2 incógnitas. Nós temos aquela fórmula da altura em relação ao lado do triângulo equilátero, então h é L raiz de 3 sobre 2, e nós temos L é igual a h sobre h menos 1. Eu quero descobrir o L, mas aqui eu vou ter que passar pelo h, não tem jeito. Então, olha só, eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir o L de baixo na equação de cima. Com quanto que eu fico? Então, ó, vamos escrever aqui do lado. H é L, L é o h sobre h menos 1, vezes raiz de 3 sobre 2. Então, olha só, esse h vai embora com esse. Isso é muito bom, sobra 1 aqui. Então, eu vou ficar com 1 é igual a raiz de 3 dividido por 2h menos 1. Aí você passa multiplicando para lá, você vai ficar com 2h menos 2 igual a raiz de 3, que o enunciado pediu para a gente aproximar para 1,7. Então, 2h é 1,7 mais 2, né? Passei o menos 2
somando, isso aqui fica 3,7. E aí o H é 3,7 sobre 2. Deixa assim por enquanto. Agora eu volto na primeira equação, essa aqui, e olha o que vai acontecer. No lugar do H, eu vou colocar o 3,7 sobre 2, e do outro lado o L, raiz de 3 sobre 2. Só que o raiz de 3 a gente já sabe que é 1,7, né, aproximadamente. Então, 1,7. Olha só, vai cancelar o 2 com 2, por isso que eu falei, não faz a conta aqui. Aí eu passo dividindo, o que vai acontecer? L vai ser a mesma coisa que 3,7 dividido por 1,7. Aí você pode até cancelar a vírgula, 37 por 17. Fazendo a continha, olha só, 37 por 17. 2 vezes 17 dá 34, então 2 vezes cabem aqui e sobram ainda 3. Põe a vírgula, 30. Agora só uma vez cabe, certo? E acabou, porque pelas respostas, você tem apenas duas alternativas com 2, alguma coisa, aqui e aqui. Só que o vírgula 4 não dá, né? Como a gente acabou de ver. Então, a letra C cai fora, a verdadeira é a letra B. Pessoal, gostaram dessa aula? Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam e também as dúvidas que vocês eventualmente tiverem, ok? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, porque eu estou trazendo sempre mais conteúdo do Enem, revisão do Enem aqui para vocês. Bons estudos!